Então, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui agora tentar fazer essa correção aqui. Espero que vocês consigam compreender, tá? Eu peguei essa ferramenta aqui, não é 100%. Eu sei que o som também não vai ficar 100%. Eu não estou conseguindo tirar o trem aqui. Não vai ficar 100%, mas é a forma que eu consegui para corrigir aqui as atividades com você, tá? Com vocês. Coloquei poucas questões justamente para não ficar um vídeo muito extenso, tá bom? Então eu vou ler só a atividade, o texto, porque sempre no Enem, pessoal, e isso é importante que vai ser também na parte de língua portuguesa, vai ajudá-los também na parte de língua portuguesa. Sempre no Enem tem um texto enorme e você tem que saber se contextualizar aí. Ele vai trazer situações do cotidiano e essas situações do cotidiano você tem que estar ligado em tudo que está acontecendo. Então sair um pouquinho da bolha que você vive, bolha de mídia social e viver um pouquinho para compreender as situações, ok? Então a primeira questão aqui, vamos lá. Não estou mais pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. Mergulhar num livro ou num longo artigo costumava ser fácil. Isso raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção começa a divagar depois de 2 ou 3 páginas. Creio que sei o que está acontecendo. Tem um errinho aqui. Por mais de uma década venho passando tempo demais online, procurando e surfando e algumas vezes acrescentando informações à grande biblioteca da internet. A internet tem sido uma dádiva para um escritor como eu. Pesquisas que antes exigiam dias de procura em jornais ou na biblioteca, agora podem ser feitas em minutos. Como disse o teórico da comunicação Marshall nos anos 1960, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfego de informações. Ela fornece a matéria, mas também molda o processo de pensamento. E o que a net parece fazer é pulverizar minha capacidade de concentração e contemplação. Então aqui, pessoal, ele está fazendo uma crítica a esse tempo que as pessoas passam assim, dizer que você tem muita informação, a gente tem muita informação, mas não significa que nós estejamos informados, né? A internet faz pulverizar minha capacidade de concentração e contemplação. Por quê? São textos que a gente encontra na internet extremamente rasos, são textos pouco, vamos dizer assim, numa perspectiva filosófica, textos pouco aprofundados e a gente acaba ficando somente naquela leitura superficial. E isso dificulta a concentração em leituras mais difíceis. Isso dificulta a concentração no processo de aquisição de conhecimento mesmo. Então, em relação à internet, a perspectiva defendida pelo autor ressalta um paradoxo. O que é um paradoxo, gente? É uma espécie de contradição. Por exemplo, uma figura de linguagem que estabelece uma contradição. Por exemplo, mesmo na tristeza, sinto felicidade. É um paradoxo, né? Como você vai sentir felicidade na tristeza? Então, qual que é o paradoxo aqui que encontra? Em relação à internet, a perspectiva defendida pelo autor ressalta um paradoxo que se caracteriza por associar uma experiência superficial à abundância de informações, condicionar uma capacidade individual à desorganização da rede, agregar uma tendência contemporânea à aceleração do tempo, aproximar uma mídia inovadora à passividade da recepção ou equiparar uma ferramenta digital à tecnologia analógica. Pessoal, o que eu acabei de falar aqui em relação... Peraí, isso aqui não era para acontecer não. Em relação a esse paradoxo. Na internet, a gente tem uma quantidade absurda de quê? De informações. Só que essas informações, elas não são aprofundadas. Muitas vezes são informações desnecessárias. Então, ter essa informação não significa que você é informado, que você está informado. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Associar uma experiência superficial à abundância de informações. Mesmo tendo informações, elas acabam sendo informações superficiais. Beleza? Então perceba que você não tem que saber ali propriamente da sociologia, mas você tem que conseguir fazer associações, né? Beleza aqui.
Texto 1, que é um texto não verbal, vocês têm que aprender a trabalhar com essa linguagem aqui não verbal e analisar todas as características dessa imagem. A gente pode observar aqui que é uma mulher mais ou menos ali dos anos 60, né? Ela está aqui com uma espécie de capacete de astronauta, está aqui segurando um tipo de... Cara, eu não sei se é um refrigerante. As mulheres do futuro falam da Lua, um lugar mais limpo para se viver. Ah, tá, beleza. Vamos associar aqui a linguagem verbal e a não verbal. Então, primeiramente, já está a relação de que as mulheres são as responsáveis por cuidar o quê? Da limpeza da casa. Mulher do futuro, por quê? Ela está aqui com esse negocinho aqui de astronauta, então está ligada ao quê? Ao homem na Lua, ao futuro. Mas mesmo assim, a mulher do futuro ela vai continuar o quê, gente? Trabalhando no lar, trabalhando com a limpeza da casa, né? Então isso que a gente pode associar a essa imagem aí, beleza? Então vamos ver, o texto 1 foi relacionado a essa imagem aqui, vamos ver o texto 2. Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegaram a ser 1/3 desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Perceba, pode ser, por exemplo, um tema básico de redação aí para vocês. A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra o quê? Elitização da carreira científica. Pessoal, não vai ser essa, porque quando a gente fala em elite, a elite ela tanto pode ser masculina ou feminina. Quando a gente fala em elite, é mais voltada para recursos financeiros, então não vai ser. Qualificação da atividade doméstica? Não. Tanto é que a gente só fala de atividade doméstica no texto 1. Ambição de indústrias patrocinadoras? Não tem nenhuma relação sobre isso nos textos. Manutenção de estereótipos de gênero ou equiparação, ou seja, igualdade de papéis nas relações familiares? Não. O que nós temos aqui é justamente a manutenção de estereótipos. Mesmo as mulheres conseguindo ali um maior acesso, né, a NASA ainda repercutiu ainda negativamente em alguns aspectos, né? O machismo ele ainda impera dentro da sociedade. Tanto é que até hoje, mulheres que desempenham mesmas funções acabam ganhando menos. Isso porque, gente, tem uma questão econômica. A mulher ela vai ficar mais tempo de licença, porque ela vai ter filho. A maioria das mulheres acaba deixando o mercado de trabalho por conta dos filhos. Então, o empregador, o dono da empresa, ele já imagina todas essas situações, né? Então, por isso que a contratação de mulheres é menor e o salário das mulheres acaba sendo menor. E vamos para a última aqui. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. Pessoal, agora a gente já está falando de quê? Economia. Só que economia voltada para o campo social. Percebam como as questões elas abordam temas completamente diferentes. Na primeira a gente falou sobre a tecnologia, na segunda sobre as mulheres, a questão de gênero, né? E essa terceira falando sobre economia. Então bora lá. A consequência do processo de transformação socioeconômica abordada no texto é a expansão das terras comunais, terras comuns, não fala sobre isso. Limitação do mercado como meio de especulação, também não. Consolidação da força de trabalho como mercadoria? Diminuição do comércio como efeito da industrialização ou adequação do dinheiro como elemento padrão das transações? Pessoal, letra C. Consolidação da força de trabalho como mercadoria. A gente vai aqui para a teoria de Karl Marx. Karl Marx dizia que o trabalhador, por não possuir terra
por não possuir a indústria, por não possuir meios. Então, o único meio que ele tinha para conseguir dinheiro seria vender a força de trabalho. Então, o trabalho hoje, para quem não tem recurso, é o único recurso que ele tem para sobreviver. Então, o trabalho ele foi transformado como uma espécie de mercadoria. Então, consolidação da força de trabalho como mercadoria, segundo a teoria de Karl Marx. O trabalho é a força motriz do proletariado. O trabalho é o quê? É a mercadoria que o proletariado tem para vender para a burguesia. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da correção. A aula de hoje vai ser só essa correção. Na próxima aula eu boto mais questões e trabalho um pouquinho mais com vocês. Beijo e até mais.